idade média, uma casa da terra, mas estão sendo sempre revitalizadas. E elas têm uma característica, duas frentes às casas, uma para o Rio Madeira e outra para a linha férrea da Madeira Mamoré, onde você abandonando, inclusive, é bom com gosto proprietários. E algumas delas são conhecidas como palomitas, porque o Rio Madeira, quando alcança uma máxima cheia, as suas águas penetram mais de 60 soares. E quando a cheia é muito grande, vai vir as casas mesmo. Bem-vindos à Cachoeira de Santo Antônio do Rio Madeira.
Senhores passageiros, tudo à nossa frente, na largura do rio, uma grande cachoeira, apenas modificada pela ação da obra que construiu essa nova hidrelétrica bem em cima dela, servindo apenas hoje de base e alicerce para essa nova grande obra. Mas mesmo assim, ela não deve ser subestimada, porque ela é considerada uma das mais ou a mais perigosa de todas elas do Rio Madeira. E mesmo nessa posição, como eu disse, não deve ser subestimado, porque o Rio Madeira é conhecido como um rio indomável e imprevisível. Nunca se sabe como ele se comporta com obras artificiais à sua frente. E por razões de segurança, a gente não ultrapassa essas torres rio acima, porque ao mesmo tempo, lá banzeira muito, eles estão nos monitorando em sua tela de segurança. Ou seja, é uma área de trabalho deles, né? Lá está passando as caçambas, os carros já estão passando por cima, ó, como a gente está vendo lá, de um lado para o outro, somente usado por eles, né? Então ali à nossa frente são as 18 comportas do vertedouro da hidrelétrica de Santo Antônio do Rio Madeira. São 18 delas que ajudam nesse momento a regular ali o fluxo, velocidade e vazão das águas do Rio Madeira ali na região. Por trás dessas comportas existe uma nova lâmina de água cuja altura no mínimo é de 20 metros de altura acima desse nível que nós estamos flutuando. É como se fosse um rio sobre esse rio aqui no bom sentido. Por trás das comportas, um grande lago cuja largura é imensurável e a distância para trás é de mais de 136 km de distância. Mas aí é interessante é que é o nosso verdadeiro berço, é o nosso coração, é a nossa célula máter. É neste local e cachoeira que Porto Velho começa a se desenvolver como comunidade, como vila, como povoado, como marca e município de Porto Velho. Só que até 1913, toda essa faixa de terra para cima, tudo se pertencia ao estado do Mato Grosso. E onde nós estamos flutuando, seríamos no passado, distrito do município de Humaitá, no Amazonas, porque somente com o desmembramento de parte de terra do Amazonas e parte de terra do Mato Grosso é que foi criado o antigo território federal do Guaporé na década de 40, o de Rondônia na década de 50 e o atual estado de Rondônia hoje na década de 80. Mas até aquele ano de 1913, por ser tão desenvolvido esse local no meio da floresta amazônica, ali era o município de Santo Antônio do Rio Madeira, pertencente ao Mato Grosso, e era administrado pelo senhor Dr. Joaquim Augusto Tanajura. E Porto Velho só se torna município, a exemplo do que é hoje, somente a partir do dia 2 de outubro de 1914. O Antônio Raposo Tavares, aquele grande bandeirante, quando passou em nossa região, em uma de suas bandeiras a serviço do rei de Portugal à época, ele conheceu toda a beleza, toda a rusticidade e geografia também da cachoeira de Santo Antônio do Rio Madeira. E o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, aquele grande sertanista, indigenista e telegrafista que empresta o seu sobrenome final de Rondon, por isso o nome Rondon, que deriva do sobrenome final do Marechal Rondon, né? Que passou em nossa região aqui, ali entre 1910 e 13, no século XX, uma de suas expansões de linhas telegráficas vindo do Rio de Janeiro para o Mato Grosso. E ali, por ser Mato Grosso, à época, ele deixa montada uma moderna estação de rádio de sistema código Morse. Esse é o som do código Morse. Que a gente procura ser original. E ainda salva muitas vidas mundo afora. Para quem também desejasse conhecer, quem desejasse se comunicar com o Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal naquele início do século também. Vindo das comportas da direita para a nossa esquerda, nós vamos ficar de frente pela Proa da Lancha, a duas torres de transmissão de energia antes daquele galpão cinza ao lado. Ali é a Ilha do Cachorro, que no passado foi um temido presídio, o presídio de Santo Antônio, conhecido também ali como a ilha. Ninguém gostava desse presídio, era difícil a fuga dele. E especialmente no inverno, quando todos ali ficavam mais retidos pelas enchentes das águas do Rio Madeira por mais de 6 meses, tornando impossível aquela sua fuga. Aí vem o galpão com a logomarca da empresa e 1000 metros em média depois do galpão, nós temos 2 pontos brancos alinhados pela proa da lancha aqui, ó. É só olhar entre os degraus aqui, ó. Lá está. 2 pontos brancos, um embaixo, dividido ao meio escuro, mas é um prédio só. Ali é a estação de captação de água da CAERD. A população de Porto Velho bebe das águas do Rio Madeira, após tratamento químico, lá naquela torre, que parece uma taça na ponta ali, ó, da torre. Lá está. Depois do condomínio aqui, depois da torre para cá. Aquela torre ali. Ali, a água é bombeada para lá e lá dá-se o tratamento químico de lá. Abastecido às residências de Porto Velho. Mas o ponto que me refiro é aquele isolado lá em cima, no alto, dando a impressão que está no topo das árvores. Ali é o ponto mais alto e rochoso daquela cachoeira. Aquele prédio, à frente da igreja ou capela de Santo Antônio de Rio Madeira, que ele foi erguido em 1896 pelos padres salesianos portugueses quando ali passaram. A porta dela ainda é original. E o acesso ela para visitas turísticas pelo final da estrada de Santo Antônio. E ao se finalizar a margem direita do Rio Madeira naquela região e seus barrancos,
inicia-se ali um grande remanso que gira no sentido horário. Ali é o antigo Porto das Canoas e Gartés, daquela antiga rota comercial de 1637. E a partir de 1872, 4, 6 e 8, passa a ser conhecido como Porto dos Vapores. É quando os ingleses e americanos então começam a navegar este grande rio Madeira em seus grandes barcos a vapor à época, após a Revolução Industrial. Mas, em decorrência do alto índice de acidente de naufrágios que acontecia com aqueles grandes barcos aqui na região, por desconhecer a geografia local da cachoeira, colidiam facilmente com as rochas do fundo do rio indo a pique rapidamente. O mais lembrado desses naufrágios está na internet. Ocorreu com o navio Metrópolis em 1878 ali, perdendo preciosas vidas, bem como todo o material ferroviário que eles traziam para as 4 primeiras tentativas frustradas de se construir a madeira Mamoré, que não deram certo. E todas elas foram pleiteadas pelo lendário e intrépido coronel Churchill, não o inglês, o americano, que, herói em seu país, foi vencido nosso em cima da cachoeira de Santo Antônio do Rio Madeira pelas endemias da floresta amazônica e o mosquito da malária à época, abandonando então todo este empreendimento. E já os novos engenheiros de 1907, junho especificamente, tomando conhecimento desses problemas, resolvem então recuar 7 km rio abaixo a construção da estação principal de seus passageiros, que hoje é a Praça Madeira Mamoré, onde os senhores estavam há pouco. Daquela igreja até onde nós embarcamos dá 7 km exatamente, pela linha férrea, né? Que vem todo o tempo margeando à beira do rio. Quando no passado a locomotiva ainda estava trafegando, a gente via todo esse contexto aqui do rio, entre árvores, né? Havia momentos que se passava bem do lado da cachoeira, momentos mais por dentro da floresta, então era sempre uma visão panorâmica para aqueles passageiros à época, porque ela vai contornando todo o tempo este acidente geográfico do Rio Madeira pela sua margem direita, chama-se também serpenteando, né? Assim, contornando, né? Tem momentos que é um grande retão, como é o caso da reta de Abonã, né? Mais de 100 km de reta, para poder diminuir a quilometragem entre Porto Velho e a fronteira na Bolívia e Guajará-Mirim à época. Então, senhores, os novos engenheiros resolvem então recuar a construção da madeira Mamoré.